Olá, seja bem-vindo. 2 de junho, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo o secretário municipal de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, Rogério Costa Manso, para conversarmos sobre a Semana do Meio Ambiente e assuntos da pasta. Você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, secretário, seja muito bem-vindo. Bom dia, Maria Eduarda, tudo bem? E para a gente começar, então, o nosso bate-papo, secretário, vamos falar um pouquinho dessas ações da Secretaria da Pasta. Nesse final de semana, a gente teve algumas atividades no Viveiro. A gente também tem o programa Viver no Viveiro, Viver o Viveiro. Queria que você comentasse um pouco sobre essas atividades que tem no Viveiro. Muito bem. Vem Viver o Viveiro é um trabalho que a Prefeitura já pratica há muitos anos, né? E para quem não conhece, o Viveiro ele fica na região central do município, né? Ele tem mais de 660 mil metros quadrados, uma área totalmente verde, acessível à população. Então nós temos lá o programa todos os domingos, das 9 às 15 horas, Vem Viver o Viveiro, com atividades voltadas às trilhas, voltadas à cultura. Então tem uma série de programas que são possíveis de serem observados no site do município de Jacareí. E a população pode ir no Viveiro, fica aberto e aos domingos também tem algumas atividades, né, para a população. E é só chegar no Viveiro e participar? É só chegar a participar aos domingos, né? Nós temos ali a participação do Suinam, que é uma OSC que programa e que faz toda a programação das agendas do Viveiro aos domingos. E durante a semana nós temos ali o NEA, né, que é o Núcleo de Educação Ambiental, que recebe muitas das vezes alunos de escolas, escoteiros. Então o Viveiro é aberto de segunda a domingo, né? Aos sábados às vezes a gente não tem agenda, mas assim, todos os dias nós temos lá no Viveiro Municipal agendas com o NEA. E é um lugar tão bonito que às vezes a população acha que é muito afastado, mas não, é aqui pertinho, né, no centro. É muito perto aqui, ele fica bem pertinho do Parque Caçununga, né? Então, assim, é muito acessível, muito fácil. E quem não tiver disponibilidade de veículo, dá para ir a pé daqui do centro, é muito fácil. Secretária, a gente também tem a Semana Integrada de Meio Ambiente. Queria que você explicasse o que é essa semana. É uma semana integrada porque no dia 5 agora de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Então, o município de Jacareí colocou aí na pauta uma semana toda de programação que está disponível no site do município, toda voltada para as questões do meio ambiente. Então, quem tiver interesse pode acessar o site da Prefeitura Municipal hoje, que vai do dia 2 hoje, ela começa hoje e termina no sábado. Então já começou. E esse ano também tem um tema, né, que é Cuidar do presente é garantir o futuro. Por que esse tema? Então, esse tema foi escolhido exatamente para dar uma mensagem para jovens e para a população em geral para o futuro, né? Então, quem não pensar hoje em cuidar do futuro, né, cuidar do presente, não vai ter futuro. Então, a gente trabalha hoje com o plano de manejo e as atitudes hoje pensando no futuro, né? Então, não é só plantar árvore, né? Quando a gente fala de meio ambiente, nós estamos falando exatamente das questões de proteção e manejo dos recursos hídricos, né? Proteção das nascentes. E plantar árvore é apenas uma das ações, né? Então, lixos, reciclado. Então, tem todo um trabalho que essa Semana do Meio Ambiente vai trabalhar em conjunto aí com outras secretarias do município. Que legal. Então, já começou essa semana? Hoje já começou, eu vou fazer uma colinha aqui para vocês. Ó. No dia 2, agora, nós temos um pit stop lá na Praça Raul Chaves. No dia 3 e 4, nós temos ações lá no Viveiro Municipal, como a gente acabou de falar agora, são trilhas guiadas para alunos da rede municipal. Já no dia 5, na escola Cláudia Gaspar, nós vamos ter uma educação ambiental também para alunos. Já na sexta-feira, voltamos novamente para o Viveiro com trilhas guiadas e aí sim terminamos no sábado com eventos o dia todo aí que vai
para o Parque da Cidade e termina às 11 horas com o jazz lá no parque também. Que legal. Então, a população, quem quiser participar, pode estar entrando, indo no site da Prefeitura, que vai estar todas as informações lá. Todas as informações lá no site da Prefeitura. Secretário, você falou um pouquinho sobre cuidar do futuro também. A gente também tem o projeto Plantação, que é um projeto muito legal, que a TV Câmara também foi. Se você quiser conferir também um pouquinho do projeto Plantação, é só acessar lá no nosso canal no YouTube, TV Câmara Jacareí, que a gente fala um pouquinho. Esse projeto tem ao longo do ano? Como que funciona? Esse projeto ele é um convênio consorciado com a Secretaria de Educação, onde a Secretaria de Meio Ambiente, em conjunto com a Educação, escolhe as escolas que vão participar. Infelizmente, não conseguimos escolher todas as escolas, dado um número de escolas, mas a ideia é levar para os alunos daquele colégio, daquela escola, uma forma dele entender o quão importante é plantar. Então, esses agentes mirins, né, essas crianças, têm a oportunidade de plantar uma semente. Após 6 meses, eles, então, têm a oportunidade de plantar a árvore assim que a semente germinou. Então, assim, é um momento muito emblemático e marcante para aqueles jovens, no intuito mesmo de mostrar para eles o quão importante é proteger o meio ambiente. O secretário tinha comentado com a gente também, quando a gente foi gravar lá na escola, que o senhor também participou de um programa parecido, né? Sim, eu quando ainda na infância, no colégio, tive essa oportunidade de participar de um programa que eu não acredito que tinha esse nome, mas era um programa que marcou muito a minha memória, quando eu tive a oportunidade de plantar uma semente e, após alguns meses, plantar essa árvore dentro do próprio colégio que eu estudei. Então, isso marcou muito. Por muitos anos eu passava ali na frente do colégio ou por aquela região e tinha essa oportunidade de ver que aquela árvore eu tive a oportunidade de plantar, né? Então isso mexeu muito comigo quando eu retomei esse assunto agora como secretário. Que legal. É muito legal esses momentos e também traz esse lado da conscientização também. É muito, muito importante para que possamos conscientizar os jovens a importância não só de plantar árvores, né, mas também de cuidar do manejo das nascentes, dos rios, não poluir rios, não jogar lixo nas ruas, né? Então, todo esse trabalho de conscientização e educação ambiental nasce nos jovens. Perfeito, secretário. Peço licença, você já voltamos a conversar. E o novo documentário, O Rio do Meu Quintal, resgata a história de Jacareí e sua relação com o Rio Paraíba do Sul, destacando também as questões ecológicas que envolvem esse veículo. Confira detalhes na reportagem. Presente no cotidiano e no cenário de quem vive em Jacareí, o Rio Paraíba do Sul carrega histórias e memórias que atravessam gerações. Agora, ele deixa de ser apenas um plano de fundo e ganha o papel principal na nova produção da Moeté Filmes. O documentário O Rio do Meu Quintal foi produzido por Daniel Paiva e Érico Pagotto, com recursos da Lei Paulo Gustavo. A obra mergulha nas memórias afetivas e na relação da cidade com o Rio Paraíba do Sul. O Rio do Meu Quintal é a história das pessoas que moram ao longo do Rio Paraíba e que tem o Rio Paraíba como seu quintal, né? Então é a história das vidas ribeirinhas. A gente começa desde uma época da formação da colonização do Vale do Paraíba até o presente. O Rio do Meu Quintal é um filme presente para a cidade, né? Um filme para os munícipes, um filme para sensibilizar a população de reaproximação com o Rio Paraíba, né? É um rio que banha a nossa cidade, a principal fonte de água dos munícipes e passa diariamente pelas pessoas, muitas vezes desapercebido, né? Além de resgatar memórias e histórias de Jacareí, o documentário chama a atenção para a importância ecológica do rio e os desafios ambientais que ele enfrenta. As pessoas, elas estão muito submetidas ao cotidiano da vida de trabalho, estudo, internet, celular, meio digital e acabam esquecendo de, muitas vezes, olhar para o seu quintal, né? Olhar para o seu rio, olhar para o seu parque, esquecem de sair para um passeio de família à tarde. Então, acho que o filme ele traz um pouco dessa sensibilidade, né? Esse resgate de uma memória que ainda existe. Ainda existem pessoas que moram com o seu rio no quintal.
a parte mais interessante é ouvir os depoimentos, né? Ouvir os relatos, desde lendas, causos e histórias, até o legado que o rio deixa, né? E também eu acho que o final do rio, sem dar um spoiler, né? Mas o final do filme ele traz um convite à reflexão de qual é a relação que a gente está tendo com o rio hoje, e como que essa relação vai se dar em termos futuros, pensando que a gente está em época de emergência climática e de transformação acelerada do meio ambiente. Então, o filme deixa essa reflexão também, né, de que legado a gente está deixando para as próximas gerações. Seguindo essa temática ambiental, o lançamento do documentário está marcado para o Dia Mundial do Meio Ambiente. A estreia acontece no dia 5 de junho, às 7 da noite, na Sala Mário Lago. A entrada é gratuita e aberta ao público. Venham todos assistir, a população de Jacareí, das cidades do entorno. A gente tem histórias muito bacanas para contar e a gente espera todos vocês aqui no dia 5, na Sala Mário Lago, para compartilhar com a gente esse momento de estreia do filme e trocar histórias, bater papo e ouvir outras histórias de pessoas que moram aqui na região. Valorizar essas pessoas que moram próximas, né, e que cuidam dele, algumas sobrevivem dele, porque aquilo que você não conhece, você não cuida. Né? Aquilo que parece muito distante de você, você não cuida. E ele não está tão distante assim, está bem pertinho da gente. Então, nessa semana ainda, dia 5 de junho, tem lançamento aí para a gente assistir. A gente volta a conversar com o Rogério Costa Manso, que é secretário municipal de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana. Secretário, a gente passou um pouquinho ali sobre o Rio Paraíba, nosso rio. Tem projeto esse ano para o Rio? Tem sim. O prefeito Celso Florencio encomendou para a secretaria nossa um projeto, né, um estudo da orla, de revitalização dessa orla. Então, assim, a gente está agora trabalhando nesse termo de referência para contratar um escritório de arquitetura para fazer o projeto de revitalização dessa orla. Então, um projeto urbanístico, né, onde ele vai combinar com o que tem já de vegetação, com o que eu posso contemplar para que a população possa se beneficiar da orla, né? A gente precisa enxergar o rio de frente e não de costas como a gente enxerga hoje. Hoje o rio, ao que eu entendo, nós temos pouca utilização do rio hoje como parte integrante do nosso dia a dia, né? Sim. E falando um pouquinho sobre essas áreas naturais, existe também um programa Renascentes aqui em Jacareí. O que é esse programa Renascentes? Esse programa, ele vem de encontro à recuperação de áreas degradadas ou áreas de nascente. Então, o município hoje tem uma lei municipal, né, que estabelece aí essa atuação como agente fomentador dessa recuperação de áreas de nascentes em áreas de propriedade rural. Então, hoje nós temos parcerias aí com o Corredor Ecológico, Suinam, a Ambev, por exemplo, patrocina esse programa, onde nós temos o trabalho de chegar até o produtor rural, convencê-lo a nos permitir plantar, cercar, para que essa área de nascente que tem dentro da propriedade dele seja mantida e até revigorada, assim dizendo, porque poderia estar degradada. E isso acaba sendo muito produtivo aí para os afluentes dos rios que nós temos aqui na cidade, né? E como que esses proprietários rurais participam do programa? Vocês chegam até eles ou eles podem procurar também? Nós chegamos até eles e eles também têm como nos encontrar via o site da prefeitura. Então, em números atual hoje, só para você entender, esse programa tem mais de 5 anos, né? Nós já alcançamos 63 mil mudas plantadas, mais de 63 mil mudas plantadas, dezenas de nascentes aí em recuperação, né? Então, esse é um trabalho que o produtor pode se candidatar ou ele é convidado. Então, o Corredor Ecológico e o Suinam, que são duas OSCAs, eles trabalham para fomentar e buscar esses produtores rurais que têm a intenção de se candidatar ou de se inscrever nesse programa. Que legal, mais de 60 mil mudas, então. Mais de 60 mil mudas. E eu queria só reforçar que Jacareí também tem o programa PSA, que é o programa de pagamento sobre serviços ambientais. Por quê? Na verdade, esse é um programa federal, né, que quando você tem o produtor rural que protege a sua nascente e gera água para a população em geral consumir,
e ele pode ser beneficiado por isso. Então Jacareí também está colocando em prática agora o PSA, que é o pagamento sobre serviços ambientais, que é exatamente quando ele promover essa proteção das nascentes e das áreas verdes da sua propriedade, ele pode ser beneficiado por isso. Isso também está disponível a esse interessado no site do município de Jacareí. E como que vocês garantem essas manutenções dessas áreas? Esse programa provê também a manutenção. Então, das 63 mil mudas, obviamente todas elas foram assistidas por essas OSCs que têm o trabalho de plantar, cercar, né, garantir o cercamento para que animal, gado, enfim, não ultrapasse o limite e invada essa área, enquanto ela está em área de manejo, e também garante ali toda a proteção necessária, adubação. Então é um trabalho que demanda muito tempo. Essas OSCs têm esses trabalhos de plantar, e ao longo de 1, 2 ou até mesmo 3 anos, às vezes, elas ficam ali assistindo esse plantio para garantir que toda essa população alcance a sua estatura mínima, para que ela não tenha mais a necessidade de intervenção humana. Que legal. Secretário, e mudando um pouquinho de assunto, a gente também tem um programa que é Cidade Bonita. O que é esse programa? Muito bom. A Cidade Bonita foi uma encomenda do nosso prefeito Celso Florencio, que quando assumiu ficou muito incomodado, né, com a cidade como está hoje. A gente tem uma série de áreas, praças e áreas públicas aí que, por uma questão de recursos, às vezes o município não consegue atender todas essas regiões, né? Então, o que o prefeito pediu para a nossa secretaria? Criar uma lei hoje, que na verdade já existe uma lei de adoção de áreas e praças hoje no município, mas ela não é atrativa, ela não é tão atrativa para a iniciativa privada. Então nós estamos formatando uma nova lei agora, que inclusive convida todos aqui no dia 5 desse mês agora, aqui na Câmara Municipal vai haver uma audiência no salão, às 18h30, uma audiência pública para que os interessados possam, por sua vez, vir comentar, sugerir. Então qual é a ideia? A ideia é que o interessado possa se candidatar em chamamento público à adoção de uma área, uma praça ou uma área pública, que é assim que ele possa promover as devidas revitalizações e assumi-la por um prazo de 3 a 5 anos, garantindo assim acesso à população, garantindo assim que o município não terá despesas e garantindo ao interessado o uso da publicidade nessa área. Que legal. Como você falou, vai também ter a audiência. É muito importante que a população também participe, né? Compareça nas audiências. A gente também transmite pela TV também. Isso, essa é a segunda audiência pública, né? A primeira foi lá na Secretaria de Educação, no auditório da Secretaria de Educação. Então, nós estamos fazendo a segunda e última audiência pública agora no dia 5, às 18h30, aqui no Salão da Câmara Municipal de Jacareí. Perfeito, secretário. Peço licença a você novamente e já voltamos a conversar. E mudando um pouquinho de assunto, falando sobre a Academia Jacareense de Letras, que está realizando um concurso de sonetos. Os interessados podem enviar suas inscrições com os poemas até o dia 31 de julho, pelo e-mail da academia. Cada participante pode concorrer com até 3 trabalhos. Os sonetos serão julgados por uma comissão composta de professores e poetas. Os 3 melhores serão premiados. O primeiro colocado levará R$1.000, o vice-campeão receberá R$800 e o terceiro R$500. O trio também será presenteado com uma placa personalizada. E os 50 melhores sonetos estarão posteriormente na coletânea organizada pela Academia de Letras, em forma de livro. Mais informações você pode encontrar nas nossas redes sociais da Academia Jacareense de Letras também. E falando agora sobre prevenção. Com o objetivo de prevenir e combater o abuso sexual de crianças e adolescentes aqui em Jacareí, o evento divulgou números, processos e cuidados nesse tipo de violência. O Educamais Jacareí recebeu um encontro em prol do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes na manhã de quinta-feira, dia 22 de maio.
Organizado pela Comissão da Rede Protetiva da Infância e Adolescência de Jacareí, o evento contou com a presença de representantes de todas as secretarias que compõem a rede de apoio e proteção aos menores vítimas de abuso sexual, assim como integrantes do Conselho Tutelar, vereadores e público em geral. Hoje é uma data para a gente se juntar e falar sobre esse assunto, o que a gente tem que fazer para cuidar deles, aonde os direitos deles foram violados e o que podemos fazer. A prevenção é tudo. Então, esse encontro de hoje aqui é para marcar novamente essa data, que possamos estar juntos e trocarmos e vermos as viabilidades, políticas públicas, para que a gente possa sempre melhorar. A Câmara Municipal também se fez presente através da Comissão em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. 75% das violências ocorrem dentro de casa, ou seja, por um irmão, por um tio, ou às vezes, muitas vezes por pai, padrasto, vô, então é de doer o coração. Então esse momento de encontro aqui é essencial, fundamental para que a gente troque essas experiências e consiga identificar onde esses violentadores estão agindo para que a gente possa combater as violências contra a criança, adolescente, jovem, enfim. Porque a criança, ela não percebe, porque às vezes o aliciador, ele chega ofertando alguma coisa que agrada essa criança e ela se sente ali protegida. Mas é um meio que ele tem de atrair essa criança para perto dele e depois fazer os abusos. Então, esse lugar é um lugar assim, de extrema importância para que todos nós possamos vir e ajudar nessa rede protetiva aqui. A gente tem que ter essa responsabilidade entre o Poder Legislativo e Executivo, em poder criar projetos de lei, fazer mais protegendo esses jovens hoje das situações que convivemos na cidade, no nosso país, né? Hoje muitos jovens se envolvendo muito rápido no crime. Então isso nos preocupa muito. A gente tem que resguardar eles dentro da escola, dentro de casa, sempre protegendo eles. O evento reforça a necessidade de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. A escuta especializada para esse tipo de violência levantou que, em 2023, foram 221 atendimentos e, em 2024, esse número caiu para metade. Em 40% dos casos, as vítimas são crianças entre 6 e 11 anos de idade e a maior parte das vítimas são meninas. Um dos meios de prevenção ao abuso vem pelo NAM. A unidade do NAM, mais conhecido popularmente como NAM, ele tem dois focos de trabalho: o monitoramento de crianças vítimas ou suspeitas de violências e a educação para a prevenção das violências. O NAM faz um monitoramento dessas crianças, tanto as que a porta de entrada é a educação, que é uma grande porta de entrada, na verdade é a segunda maior porta de entrada dos relatos iniciais das crianças e das crianças que sofrem violências, mas a notícia chegou em outro equipamento. Então a gente monitora todas essas crianças. A gente vê como está a aprendizagem, eles têm prioridade absoluta para conseguir psicólogo, psiquiatra e o acompanhamento que a família também precisa depois que a violência ocorre, porque é muito dolorido para todo mundo. O Conselho Tutelar tem papel ativo nas questões de todo tipo de violência contra crianças e adolescentes. Ainda temos muito alto índice de crianças e adolescentes sofrendo violências físicas, psicológicas, patrimoniais, enfim, todo tipo de violência. Então, o objetivo não é uma data em si, mas diariamente todos temos a responsabilidade de estar divulgando isso. Foi citado o artigo 227 da Constituição Federal, que lá traz que é uma obrigação de todos, da família, da sociedade e do poder público no âmbito geral, porque todos temos a corresponsabilidade nessa luta, nessa prevenção e nesse trabalho de restituição de direito que acabam sendo violados. O João Pedro é adolescente e veio assistir à conferência junto com seus pais. E sim, ele também deixou o seu recado. Hoje a gente vê cada vez mais a internet crescendo e as crianças tendo acesso a essa internet, principalmente a redes de vídeos curtos, como o Instagram, o Reels, o Instagram e como o TikTok. E dentro dessas redes existem trends em que as crianças fazem dancinhas ou mostram o corpo delas mesmo. Inclusive, essas redes normalmente são monitoradas pelos pais e os pais permitem que essas crianças façam isso em rede.
E isso é muito perigoso porque predadores, né, abusadores, já procuram dentro dessas redes crianças de biquíni ou fazendo essas danças sensuais. E é muito fácil, porque eles conseguem se esconder atrás dessa tecnologia. Então, é um pedido mesmo para que os pais fiquem atentos a esse tipo de conteúdo, que se for criar um conteúdo, que seja um conteúdo assim muito bem resguardado, muito bem protegido. Olhem para essa criança, para esse adolescente, se ele está diferente, se ele não quer sair do quarto, se ele está mais amuado, não está mais com os amigos, descubra o que aconteceu. A gente tem que cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Às vezes ele tem medo, ele não tem medo de falar, inclusive. Vamos ter esse horário, procure a escola, procure assistência, qualquer órgão público, conselho tutelar e juntos vamos cuidar de todos eles. Pais, converse com seus filhos, criem esse ambiente seguro dentro de casa. E filhos, não tenham medo de contar para os seus pais, para os seus responsáveis. O que tiver que esteja acontecendo, conte para eles, procure esse lugar. Muito importante, então, aí os pais ficarem atentos a esses pequenos detalhes que a gente trouxe na matéria também. A gente volta a conversar com o Rogério Costa Manso, que é secretário municipal de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana. Secretário, recentemente, no começo desse mês, aconteceu a 3ª Semana Municipal de Prevenção de Queimadas aqui em Jacareí. Qual que é o objetivo dessa Semana de Queimadas? O objetivo é a conscientização e a importância disso é que nós possamos mostrar para as pessoas que tem que evitar a queimada com simples fatos de jogar uma bituca de cigarro, né? Então nós tivemos essa campanha do dia 5 de maio ao dia 9, né? Então é um trabalho em conjunto aí com o NEA, com a Defesa Civil, com o SAI. Então é um trabalho que foi extremamente importante para conscientização da população a não promover eventos que causem queimadas aí e atrapalhem e danifiquem o nosso meio ambiente. São muitos riscos ambientais, né, que a queimada causa, tanto para a saúde quanto ambiental também. Exatamente. A fumaça, né, a fuligem da fumaça, ela causa doenças. Além de que a gente tem áreas hoje muito urbanizadas, próximas às áreas de vegetação, também pode trazer riscos à população, né, quando a gente fala de queimadas aí próximo a residências. Então, é um trabalho que hoje, dizendo que a queimada, hoje, se descoberta, né, ela é crime federal, por meio de lei federal, e o município também tem uma lei municipal hoje que criminaliza a pessoa que assim promover a queimada. E então, é bom, a conscientização nesse caso específico é para mostrar a importância de não promover esse tipo de ação. Tem uma multa ali, então, para quem causar esse tipo de... Existe multa, sim, e depois a pessoa vai ser investigada, pode abrir inquérito, enfim, e existe uma possível penalização até, baseada aí na lei federal, para punir essas pessoas, né? A gente vê isso muito em áreas... alguns terrenos que a pessoa tem terreno perto de casa, eu vou colocar fogo porque está muito mato. Gera uma multa, tem uma penalidade para quem faz isso? Tem uma penalidade prevista em lei, como eu falei, e é bom salientar que algumas pessoas também acabam limpando os seus quintais e deixando esse resíduo acumulado, né, e colocam isso no terreno do lado, enfim, colocam fogo, como você colocou, como você mencionou, deixando isso em risco desse fogo percorrer outras áreas, né, e assim ficar incontrolável. Então nós temos vários casos aqui de, inclusive, paralisação da rodovia Presidente Dutra, em alguns momentos aí, quando esse fogo, né, alcança esse nível de fumaça e risco para a população. E recentemente a gente também teve um simulado de um acidente lá na Carvalho Pinto. Qual que foi o papel da Secretaria nesse simulado? Muito bem. A Secretaria de Meio Ambiente, né, e entre outros atores, nós somos convidados aí pela Ecovias. É um simulado que acontece anualmente, né, que é um simulado de prevenção de acidentes e riscos ambientais. Esse simulado tem por objetivo tanto a parte de acidentes, então como que a rodovia vai agir no caso de acidente mesmo, com riscos ambientais, explosão, fogo, né? E foi muito importante que foi um evento muito bem programado aí. Nós trabalhamos aí praticamente em 4 reuniões antecipadas para planejar esse evento, como ele seria, aonde seria e como seria
promovido, né? Então, eu particularmente participei desse evento, estive lá presente no dia 28, um evento muito importante aí para o entendimento aí da rodovia e nosso também em caso de acidente. Só para você ter uma ideia, foi simulado um acidente de um caminhão com líquidos contaminantes, né? Líquidos ali com químico, né? E esse líquido químico, quando cai e alcança um corpo d'água, um córrego, né? Ele pode contaminar, inclusive, o manancial, né? Então, recentemente, sem ser um simulado, na semana retrasada do dia 28, aconteceu um fato, um acidente real aqui na Carvalho Pinto com o derramamento de álcool, uma carreta de álcool, no Rio Paraíba, que movimentou a Secretaria de Meio Ambiente, o SAI, mas graças a Deus deu tudo certo, eles conseguiram conter a tempo. Então esse evento foi muito importante para dar um entendimento da Secretaria de Meio Ambiente, como agir em casos como esse. Que legal, isso que você falou, né? Esse simulado também ajudou as pessoas da Secretaria a entender um pouquinho como que age se aconteceu algo parecido como um simulado. Exatamente. Tivemos a participação da Defesa Civil, do SAI, né, que colaborou, da Secretaria de Segurança Pública. Por quê? Porque todos esses agentes, trabalhando em conjunto, ainda que não seja um acidente nas nossas vias públicas, mas ele afeta o município de Jacareí, né? Porque no final ele está dentro da área do município, então o que nós, como agentes públicos, podemos fazer é apoiar, ajudar a resolver ali o incidente naquele momento, né? Como você falou também, sempre em conjunto com outras secretarias também, né? Não foi só de meio ambiente, teve outras secretarias presentes também. Houveram outras secretarias que participaram, sim, e sempre vão participar nesse grupo de ação contra riscos e acidentes. Perfeito, secretária. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos a conversar. No próximo bloco, você confere notícias sobre a cidade, informações sobre os trabalhos legislativos e vamos conferir um pouco sobre a solenidade que homenageou os policiais aqui na Câmara. A gente volta já. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região.
Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 17ª sessão ordinária do ano. O vereador Neto Alves, do PL, comentou o projeto de lei do prefeito Celso Florencio, do mesmo partido, que declara patrimônio imaterial do município a Corporação Musical de Jacareí. Veja como foi. O valor que a música tem na vida das pessoas, reconhecer a Corporação Musical de Jacareí como patrimônio imaterial, é fazer justiça a uma história que começou lá atrás, há 40 anos, e que continua viva até hoje. Mas o que as notas e partituras, mais do que notas e partituras, essa banda carrega emoção, memória e identidade. É impossível falar de Jacareí sem lembrar de sua música, dos desfiles, das apresentações que marcaram gerações. Cada músico que passou por ali deixou um pedaço de si, e isso precisa ser valorizado. Esse reconhecimento oficial é uma forma de proteger e incentivar essa tradição tão importante para a nossa cultura. Que esse registro no livro das formas de expressão abra caminhos para que nossa corporação siga firme, encantando corações e inspirando novas gerações. Parabéns a todos e continue essa história. Parabéns. Seguimos com o vereador Neto, que falou do seu projeto de lei que propõe o programa de atenção psicológica à comunidade escolar da rede municipal de ensino. O documento foi aprovado por unanimidade. Confira. Venho aqui falar não só como vereador, mas como pai, irmão e cidadão profundamente tocado por essa causa. Apresento esse projeto de lei que institui no âmbito do nosso município o Programa de Atenção Psicológica à Comunidade Escolar da Rede Municipal de Ensino. Essa proposta nasce de uma necessidade urgente e humana: cuidar da saúde mental dos nossos alunos, professores e profissionais da educação. A saúde mental é, para mim, mais do que uma pauta pública. É uma causa que me comove profundamente, pois toca diretamente a minha história. Muitos sabem que perdi meu irmão Davi de forma trágica. Na época, não sabíamos o que ele enfrentava. Era como se algo estivesse acontecendo diante dos nossos olhos e a gente não soubesse nomear. E o mais duro é que muitas vezes a pessoa que está passando por um sofrimento psíquico se apresenta sorrindo, aparenta estar bem, enquanto trava uma luta silenciosa por dentro. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores você confere em jacareí.sp.leg.br. A gente volta a conversar com Rogério Costa Manso, que é secretário municipal de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana. Secretário, te falo agora um pouquinho sobre o plano diretor. Após 7 anos, de discussões, a revisão do plano diretor foi sancionada. Quais são esses principais avanços trazidos pelo plano diretor? Bom, Maria Eduarda, é bom colocar só na pauta que eu tive a oportunidade, antes de ser secretário, de participar desse plano diretor, como conselheiro aí representando a sociedade civil na época, a Convap. Foram 7 anos de trabalho desse grupo intenso aí, onde eu aproveito nesse momento agradecer hoje o corpo técnico do município, da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento, que trabalhou incansavelmente na criação de mapas, na disposição da lei e todo esse trabalho que esse grupo fez. Então hoje, após 7 anos, tivemos aí a aprovação pela Câmara, o prefeito Celso sancionou, e esse plano diretor agora, ele não termina aí, Então a gente precisa falar um pouquinho quais são os próximos passos agora do plano diretor. Então, após o plano diretor, nós temos uma série de outras leis que deverão fazer parte desse compêndio, Então, agora, nesse momento, o nosso grupo técnico de trabalho está empenhado na criação da lei de uso de ocupação do solo, que é a lei que regulamenta os índices urbanísticos, entre outros aspectos construtivos. Então, o plano diretor, para quem não conhece, ele define a macrozona de ocupação, o que pode, o que não pode, para onde o município pode crescer ou não. Já a lei de uso e ocupação do solo, ela estabelece dentro daquela macrozona o que pode ou não ser feito nos índices urbanísticos, taxa de ocupação, permissão de altura máxima de construção, gabarito e entre outros aspectos
que norteiam aí o cidadão ou interessado em construir no município. E a população também pode acompanhar todo esse processo também? Esse processo ele e deve ser acompanhado pela população. Então, esse grupo técnico criado, ele tem hoje ainda o aval, né, do Conselho do Plano Diretor, tá? No qual eu sou o coordenador desse conselho também. Então, nós vamos disponibilizar isso a toda a população, o acesso. Então, já foi programado junto ao conselho quais serão as pautas e as datas. Isso também está disponível no site do município de Jacareí. Tem uma cartilha, como nós vamos conduzir esse plano. Haverão momentos que a população e os interessados, entidades de classe, poderão participar, opinar, sugerir, até que tenhamos, ao final desse processo, a formação do projeto de lei. Legal. E falando sobre esse crescimento urbano, tem um ponto que a prefeitura está sempre alertando os munícipes também, que é sobre o parcelamento irregular do solo. O que caracteriza um parcelamento irregular do solo? Então, o parcelamento irregular é aquele, como o nome diz, não está dentro da ótica legal permitido pelo município ou as leis assim estaduais. Porque um parcelamento de solo, ele não se dá só pelo ordenamento municipal, ele tem outros regramentos, né, que é lei federal de parcelamento de solo, bem como os licenciamentos ambientais aí promovidos pelo governo do estado, pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Então, quando a gente caracteriza a irregularidade, é quando você não tem em nenhum momento algum tipo de licença para abrir uma rua, cortar uma árvore, enfim, porque nós sabemos que para se fazer um loteamento irregular hoje, uma área de lotes, normalmente se degrada ao meio ambiente e para isso precisa se regularizar e regulamentar isso de forma a cumprir as leis mínimas necessárias para se fazer o parcelamento de solo. E para quem... quais são esses riscos para quem acaba comprando um terreno clandestino? Os riscos são iminentes de não ter direito garantido à ocupação daquele lote, daquele imóvel, né? Então, a pessoa que compra um imóvel, um lote irregular, ela não vai conseguir licenciar o seu imóvel no município de Jacareí. Então, ela não vai ter a sua planta, o seu imóvel na licença urbanística, logo não vai ter o seu habites, logo não vai poder financiar ou vender esse imóvel. E além de que ela não vai ter condições de ocupar esse imóvel, porque esse imóvel não vai ser entregue nas condições mínimas necessárias obrigatórias. Pavimento, água, redes de água, esgoto, calçada. Isso tudo os loteamentos clandestinos não cumprem com essas atribuições mínimas previstas em leis. O município deve ficar atento, então. Deve ficar atento, e eu reforço que o site do município de Jacareí hoje tem lá uma matéria a respeito do assunto, provocando mesmo aí a população a ter mais atenção com isso, né? E já coloco aí à disposição a secretaria, ao próprio site do município hoje, ao Atende Bem hoje do município, que consulte antes de comprar um imóvel, né? A gente vê que tem muitas pessoas de boa fé comprando, mas também não se preocupam em perguntar para o cartório, para o município, para a secretaria: olha, esse loteamento é regular, eu posso comprar? Porque isso sim contribui muito para que a gente evite esse tipo de crime, que é um crime, na verdade, quem faz o parcelamento sem os devidos licenciamentos e a regulamentação mínima prevista em lei. Perfeito, secretário. Peço licença a você novamente, já voltamos a conversar. E com a sanção da lei de autoria do vereador Paulinho do Esporte, estabelecimentos como shoppings, hipermercados e escolas passam a ser obrigados a oferecer as chamadas salas do afeto, espaços de acolhimentos voltados a pessoas com transtorno do espectro autista. Atividades simples do dia a dia, como ir ao shopping, podem se transformar em verdadeiros desafios para pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA. Esse é o caso do Emanuel. A mãe dele, Mônica Rezende, conta como ambientes movimentados e barulhentos afetam diretamente o comportamento do filho. É muito difícil a gente ir no mercado, em família, é muito difícil a gente ir no shopping. A gente já chegou a ir no shopping, entrar por uma porta e sair pela outra. De não conseguir mesmo, porque é muito estímulo, né? Muitas vozes, é um lugar fechado. O Emanuel, ele tem muita dificuldade com lugar fechado. Nesse caso que a gente chegou no shopping, ele chegou no shopping e ele não parava com estereotipias, que é a forma que ele se regula, né? Então, ele entrou...
foi pro colo e ficou com a cabeça baixada, porque só de ver aquelas pessoas vindo no encontro dele, se desregulou bastante. Então a gente falou, não, vamos embora. E daí ele até no carro, né, a gente esperar ele acalmar, e então foi bem difícil. A neuropsicóloga Adriele Fernandes explica que existem técnicas que ajudam crianças com TEA a se sentirem mais confortáveis em ambientes com muitos estímulos. O que ajuda muito é a gente já preparar o paciente, né, essa criança em questão, para a interação ali no ambiente. Então, antecipar, explicando como que vai ser o momento ali, que estímulos que podem aparecer naquele ambiente, qual o tempo exatamente que ela vai ficar inserida naquele local, para ela já ir preparada e conseguir ter estratégias de enfrentamento. O vereador e presidente da Câmara Municipal, Paulinho do Esporte, é autor da lei que criou as chamadas Salas do Afeto em Jacareí, espaços pensados para acolher pessoas com TEA em momentos de crise. Então, a gente tem acompanhado já, né, várias mães, vários trabalhos feitos na cidade com o autismo, e veio a ideia que já existe em outras cidades essa sala do afeto. Então nós quisemos também trazer para cá, para que a mãe possa, quando for a um shopping, a umas mega lojas, que ela possa, quando a criança estiver mais exaltada, que ela possa ir para essa sala, poder dar mais tranquilidade, até que a criança ou a pessoa que com autismo fique mais calma, para que ela volte a fazer suas compras normais. Essas salas serão feitas em shoppings e megas lojas acima de 4.000 metros quadrados. Tá? Então não é para pequenas lojas, seriam para shoppings e para as lojas de mais de 4.000 metros quadrados. Por serem espaços projetados para qualquer pessoa com TEA, então qualquer pessoa dentro desse espectro pode ter uma variabilidade ali em processar as informações. Então a gente vai pensar numa adequação de questão de iluminação, e não iluminação direta, mais interessante, uma luz amarela, colchonetes, para essa pessoa em estado ali de descarga sensorial conseguir deitar, porque é natural que essas crises sejam acompanhadas de irritabilidade, um esgotamento social. Então, o ambiente também ele tem que restringir o acesso para não ter aquele fluxo de pessoas passando por ali. Mônica, junto com outras mães atípicas, colaborou com o vereador na construção do projeto de lei. O Paulinho, né, o vereador, ele chamou a mãezinha Juliana, e eu também foi uma outra mãe que eu não me recordo o nome dela. Ele apresentou esse projeto, né, com a gente leu, apoiamos, né? Tinha algumas coisas que precisavam ser revistas, foi revista. Depois, quando ele terminou, ele chamou a gente de novo. Ele falou, agora vai para votação. Inclusive, eu estava no dia da votação e a gente celebrou muito, todas as famílias atípicas celebrou muito com essa conquista, né? Porque é uma conquista, né? E principalmente no mês de abril, né? Que é o mês de conscientização ao autismo. A publicação da lei no Boletim Oficial do Município, no dia 11 de abril, representa um passo importante para tornar Jacareí uma cidade mais inclusiva e acolhedora para quem precisa. Agora deu uma mudada bem radical, né? O prefeito ouviu as mães, ouviu as dificuldades de todos os segmentos, desde o deficiente físico até os autistas, para que a gente faça um programa geral dentro da cidade. O prefeito se comprometeu a abrir uma sala especial para o autismo. Então, está caminhando muito bem. A gente fica muito feliz de fazer parte disso e poder ajudar. A gente tem um filho de 16 e 13, parece ser uma coisa assim tão boba, mas não é. Ir no mercado em família é um momento de qualidade, né? Então, eles veem que nós estamos indo com o Emanuel e lá eu saber que eu vou ter um lugar, se o Emanuel desregular, para ele poder novamente, né, se regular, vai ser muito importante, não só para mim, né, como muitas famílias que a gente anda junto, e realmente lugares fechados e com muito barulho é um gatilho para eles, né? E a família ter esse lugar para poder ir lá e a criança se regular e depois voltar novamente, né, isso é inclusão de fato, né? Mais uma lei, então, aí muito importante para esse acolhimento das crianças com um transtorno do espectro autista. E mudando de assunto, dezenas de policiais militares receberam em sessão solene uma homenagem da Câmara Municipal por seus serviços prestados. O reconhecimento emocionou vários profissionais da segurança. Acompanhe a reportagem. A Câmara de Jacareí realizou a sessão solene de valorização ao policial militar do 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior. O evento
contou com a presença de muitos profissionais da segurança pública, que foram homenageados com diplomas de honra ao mérito e medalhas específicas. Para o comandante do batalhão, receber a honraria representa um reconhecimento pelos anos de serviços prestados. Para nós da Polícia Militar, o reconhecimento da população na Casa do Povo, com os vereadores que representam toda a população de Jacareí, é muito importante. Afinal de contas, como eu mencionei durante a minha fala na solenidade, a segurança pública é dever e responsabilidade de todos unidos, né? População, forças de segurança, poder legislativo, executivo. Nós temos um grande trabalho e, graças a Deus, na cidade de Jacareí, os indicadores de redução têm sido expressivos nos últimos anos, mas é uma luta diária, contínua, e a Polícia Militar está à disposição da população para combater o crime, combater o criminoso e trazer segurança para a população. O vereador Joex Almeida, que também é policial militar, ressaltou em seu discurso a importância da solenidade. Segundo ele, premiar o trabalho de quem zela pelo bem-estar da população significa destacar o esforço que os policiais fazem diariamente em favor do povo. Isso aqui é dignidade. Você valorizar o policial, você está trazendo dignidade para o policial. Eu faço questão de toda a sessão de Câmara eu trazer minha medalha, trazer meu cantil para mostrar que aqui tem um militar e aqui tem voz. A segurança pública tem voz aqui na Câmara de Jacareí. E hoje aqui você está homenageando os policiais aqui, significa muito. Porque isso aqui é o resultado que a gente vê nas ruas. É o índice, os indicadores todos baixando. Inclusive, quero deixar claro aqui que Jacareí foi prestigiado pelo Estado, né? Foi homenageado pelo Estado com a mais alta homenagem, com a mais alta gratificação, que é o bônus. Batemos todo o Vale do Paraíba. Parabenizar aqui o Coronel Celso, o Coronel Gomes, né? E toda essa tropa maravilhosa aqui. Segundo dados da Secretaria de Segurança do Governo de São Paulo, Jacareí registrou queda de 39% no número de vítimas de homicídio em 2024, bem como também uma baixa nos índices de furtos e roubos. Em 2023, foram 23 pessoas mortas no município, contra 14 no ano passado. Do furto de veículos, passou de 407 em 2023 para 318 em 2024. E os outros furtos caíram de 1.952 para 1.920. Nos roubos, foram de 368 para 322. E voltamos nossa conversa com o Rogério Costa Manso, que é secretário municipal de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana. Secretário, tem mais algumas leis previstas no plano diretor? Sim, após a aprovação da lei do plano diretor, como eu mencionei, tem a lei de uso e ocupação do solo. Além dela, a gente já promulgou a lei de anistia, né, da construção. Também a lei de licenciamento de médio impacto, que é a partir do meio ambiente, né? E a gente tem algumas outras leis aqui. Então, o Plano Local de Habitação de Interesse Social, o PLIS, também é uma lei obrigatória após o plano diretor. O Plano Municipal de Redução de Riscos Ambientais, o Plano Municipal de Arborização, que já está sendo formulado, o Plano Municipal de Saneamento Integrado e o Plano Municipal de Enfrentamento às Mudanças Climáticas também faz parte desse compêndio de leis que serão apresentadas aí à Câmara nos próximos meses aí. Então tem bastante projeto ainda para esse ano. Bastante andando. E tem previsão para melhorar essa questão do planejamento urbano na questão dos trânsitos por conta das pontes aqui em Jacareí também? Muito bem. Isso é uma questão que já é prevista na aprovação do plano diretor, um viário, né, que nós chamamos de Via Oeste, tá? Porque não é inconstante, a gente tem uma série de problemas de trânsito aqui nas duas pontes, né, que as pessoas que moram no Bandeira Branca 1, Bandeira Branca 2, Jardim Santa Helena, SESI, enfim, naquela região, e no Jardim Esperança e Esperança, eles têm que atravessar a cidade para pegar a Dutra, né? Então, o prefeito Celso Florencio já encomendou para a Secretaria nossa de Planejamento que contrate um projeto, né? Então eu estou agora preparando um termo de referência até o final de junho. Eu vou contratar um projeto executivo, né, para fazer o projeto da Via Oeste, que vai ligar num primeiro momento o bairro do Esperança, vai atender toda essa população que eu mencionei há pouco, vai sair na avenida perto da Heineken ali, né, na verdade, e depois, num segundo momento, ela vai sair ali na Dutra. Então, num primeiro momento, ela alcança ali esse percurso, então o trajeto dela vai até esse local, e num segundo momento essas pessoas serão beneficiadas para pegar a Dutra, alcançar a Dutra sem
precisar passar mais pelo centro da cidade para pegar a Dutra, né? Vai aliviar muito o trânsito nas duas pontes. Assim, a gente espera que para o próximo ano a gente tenha recursos para começar essas obras. Legal, secretário. Secretário, então a população que quer acompanhar todas essas ações é só acompanhar pelo site da Jacareí? Exatamente. Hoje nós temos várias dessas ações publicitadas aí no site do município de Jacareí. Então, tanto da parte de loteamentos regulares, o plano diretor, as novas leis que estão em curso, tudo isso está disponível no site do município de Jacareí aí. Perfeito, secretário. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Obrigado a todos, obrigado à população. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Se cuide e até mais!